Salve, salve amigos da Trivela! Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez com uma novidade. Nós vamos falar de apostas. E você aí que já está acostumado a falar de apostas e dizer quem vai ganhar, aquela conversa de bar, a gente vai trazer um pouco mais de luz sobre isso. Então, com o patrocínio da Spin Sports, nossa nova parceira em apostas, a gente vai trazer alguns dados, estatísticas e, claro, as cotações dos jogos. A partir dessa semana, toda sexta-feira um vídeo novo com as cotações e os jogos para você ficar de olho. Então, vamos lá. O primeiro jogo dessa série vai ser Flamengo e Atlético Paranaense. E eu quero que você fique ligado nessa estatística, porque não é muito óbvia, não é mesmo, Bolsante? Pois é, a gente está sugerindo uma aposta no gol do Atlético Paranaense jogando fora de casa contra o Flamengo. E aí você pode pensar, poxa, mas o Atlético Paranaense vai muito mal fora de casa. E é verdade, é a 16ª campanha do Campeonato Brasileiro jogando como visitante. E desses 18 jogos até agora em que jogou fora, o Atlético Paranaense fez gol em apenas 7. Mas tem algumas questões aí. A primeira é que dos últimos 7 jogos que jogou fora de casa, o Atlético Paranaense fez gol em 5. Então você tem uma curva ascendente, né, do desempenho do Atlético Paranaense fora de casa. A outra variável é que esse jogo vale muito para o Atlético Paranaense, porque pode dar a vaga na Libertadores, né, precisa ganhar e torcer contra o Atlético Mineiro que enfrenta o Botafogo. E para o Flamengo não vale absolutamente nada. O Flamengo já está em segundo lugar, não vai ser terceiro, não vai ser primeiro, não sai do lugar nessa última rodada. Então vai saber como é que o Flamengo vai encarar essa partida. E a gente não está falando do Atlético Paranaense golear o Flamengo, nem ganhar do Flamengo, nem empatar com o Flamengo. É fazer um gol no jogo e já te dá um retorno de 66%, né? A cotação é 1,66 só por um gol do Atlético Paranaense. Se você quiser ir um pouco além e pegar também um gol do Flamengo, um gol de cada lado, a cotação sobe para 2,10 e também é muito boa. Considerando que o Atlético Paranaense é a terceira melhor campanha do retorno do Brasileirão, exato, vai para a final da Sul-Americana, é um time para a gente ficar de olho, né? Então fica aí a primeira dica. A segunda dica de hoje vai para a Inglaterra. Everton e Liverpool se enfrentam neste fim de semana e é um clássico com características bastante peculiares, porque é um clássico que tem muito respeito entre os dois times e por isso mesmo a gente tem que ficar ligado em um ponto que normalmente nos clássicos fica um pouco distorcido, uma estatística que normalmente a gente vê aumentar muito nos clássicos, mas neste especificamente a gente tem que ficar ligado pelo número baixo, é isso mesmo? Exato, porque quando tem um clássico a gente já vai direto nos cartões, né? Cartões amarelos, cartões vermelhos, que nas apostas eles juntam. Porque geralmente clássicos são jogos quentes, jogos de muita rivalidade, que tem pancadas e tudo mais. E foi assim que eu fiz. Eu abri o jogo do Liverpool e fui direto nos cartões. Só que depois eu fui olhar o histórico de cartões entre jogos de Liverpool e Everton e ele é baixo, né? Na aposta lá na Spin Sports, você pode pegar acima de 4 cartões e meio, ou seja, se der 5 cartões você ganha, ou abaixo de 4 cartões e meio. Ou seja, se der no máximo 4 cartões, você ganha. Lembrando que o cartão vermelho vale 2, né? O amarelo vale 1, o cartão vermelho vale 2. Então, nos últimos 10 jogos entre Liverpool e Everton, só 2 tiveram mais do que 5 cartões. E isso é uma média baixa para um jogo que tem tanta rivalidade. Isso ajuda porque na Inglaterra se dá pouco cartão, né? É uma liga que no geral não tem muito cartão, os árbitros gostam de conversar um pouco mais, mas esse jogo em especial não dá tanto cartão assim quanto se imagina. Nessa temporada, em casa, o Liverpool recebe menos de um cartão por jogo em média, fora de casa o Everton recebe um pouco mais de um cartão e meio por jogo em média, então se você juntar os dois, um fora, o outro em casa, dá uma média de 2 cartões por jogo. O árbitro que vai apitar a partida, que é o Chris Kavanagh, ele já apitou 9 partidas da Premier League até aqui e entregou em média 3 cartões por jogo. E pegou inclusive um jogo do Liverpool contra o Brighton e deu só 2 cartões. Então a média aproximada aí das estatísticas até agora é mais ou menos entre 2 e 3 cartões.
Então você tem até um espaço de respiro, se o jogo for um pouco mais pegado do que se imagina, para ter o quarto cartão, e aí você ainda ganha aposta se você apostar em menos de 4 cartões e meio, a cotação é 2,10. É uma boa cotação. É uma boa cotação, é um clássico e tem uma peculiaridade de apostar em cartões que é a gente ficar tenso ali até o último minuto. Cada dividida. Porque é assim, né? Se acontece aquela confusãozinha nos 49 do segundo tempo e um dá uma porrada no outro, você perde. Quando você aposta no menos, né? Você sempre fica nervoso até o último segundo, porque pode acontecer qualquer coisa, né? Pode dar umas cenas lamentáveis no último minuto do jogo e 2 expulsos já atrapalha a nossa aposta. Mas no jogo... O histórico não diz que isso acontece. Então, eu sugiro que se você for capaz de fazer isso, desliga, vai ver outra coisa, só vê o resultado depois, se você não estiver interessado no jogo, né? Se você só vê o resultado dos cartões da sua aposta depois. A terceira dica do dia é Milan e Parma. Nós vamos para a Itália. Itália. E aí agora a gente vai ter aí um jogo que tem alguns atrativos, né? E acho que a gente tem que ficar esperto também, porque são dois times que ainda não renderam tudo que se esperava. E o Parma, na verdade, o Parma está rendendo mais do que se esperava e o Milan menos do que se esperava. O Parma já rendeu bastante por causa do Gervinho. E qual é a aposta que é interessante de ficar de olho? É uma aposta bem popular, né? É o ambos marcam. Significa todo mundo sai feliz. Todo mundo sai feliz. Só que empate, né? Que é cada um dos times fazer pelo menos um gol, né? O Milan marca e o Parma marca. Então a gente tem que ver qual que é a possibilidade do Milan fazer um gol. O Milan joga em casa contra o Parma, que é um time que acabou de subir. O Milan fez gol em todas as rodadas da Série A até agora, menos uma, jogando em casa, que foi contra a Juventus. Em 8 de 9 jogos da temporada, contando todas as competições. E o Parma levou gol em 10 das 13 rodadas da Série A. Então, um gol do Milan parece ser ok. A questão é se o Parma vai conseguir fazer um gol no Milan. O Parma fez gol só em 3 das 6 rodadas em que jogou fora de casa. Mas o Milan levou gol em todos os jogos como mandante e só não levou gol em um dos jogos dessa temporada. Então, é bem possível, apesar do Parma não ser um ataque tão poderoso assim, que ele consiga fazer pelo menos um gol no Milan. Lembrando que na quinta-feira o Milan enfrentou o Delange de Luxemburgo e levou 2 gols do Delange em casa. Em casa. E o Parma aí é 6º colocado, surpreendendo bastante nessa temporada. Tem o detalhe de que a última visita do Parma nesta temporada a Milão foi contra a Inter e fez um gol, ganhou por 1-0, gol do Federico Di Marco ainda, que é a famosa lei do ex, porque ele é jogador da Inter. Então fica aí, é o histórico. Foi na última visita a San Siro, nesta temporada, 1-0 para o Parma. Então, de repente, pode ser um bom retrospecto, né, para se pensar. Próxima dica, nós vamos para Holanda, a Eredivisie. E aí nós temos um jogo de muita rivalidade no fim de semana, um clássico, Feyenoord e PSV. Mas é bom ficar ligado nesse jogo porque o PSV é o líder, tem 13 jogos e 13 vitórias. Apesar de jogar fora de casa, vai pelas cotações como favorito. E a cotação do PSV para vencer o Feyenoord lá em Roterdã é de 2,20, ou seja, você vai ter um retorno espetacular na sua aposta se você conseguir que o PSV vença e apostar nisso. Exatamente, e o PSV é o grande time da Holanda nessa temporada, né? Ganhou todos os jogos do campeonato holandês até agora, fez uma grande campanha também na Champions League, né? Pegou um grupo muito difícil, pegou a Inter, o Tottenham e o Barcelona. Fez jogo duro e fez jogo duro contra todos eles. Então o PSV é um time aí para se olhar. O Feyenoord não está tão bem assim, né? O Feyenoord, na última vez que enfrentou o PSV em casa, levou 3-1, perdeu do Ajax nessa temporada por 3-0. Quando pegou, mais recentemente, quando pegou os times melhores da Holanda, ele perdeu. Então fica uma boa possibilidade do PSV conseguir essa vitória fora de casa. Além disso, tem uma outra cotação que é interessante, que é apostar em 2 gols do PSV. Porque na maioria das vitórias dos times, esse time faz pelo menos 2 gols, né? Então se a análise aqui é uma vitória,
você pode fazer essa aposta de 2 gols porque você ganha antes do jogo terminar. Faz os 2 gols, já ganhou a aposta, não importa se no final o time tem uma reação nem nada disso. E a Holanda é um campeonato que tem muito gol, é um campeonato que geralmente sai muito. A média é muito alta, né? Muito alta. O Feyenoord nessa temporada já levou 2 gols 5 vezes. E em todos esses jogos do PSV na Holanda, inclusive dentro das Copas, o PSV só não fez 2 gols numa partida que foi contra o Vitesse. Então, nas estatísticas também indica que o PSV pode fazer 2 gols no Feyenoord. Aí a cotação é um pouquinho mais baixa, é de 1,90, mas ainda é muito boa. E são 46 gols em 13 jogos do PSV. Então, é uma média de mais de 3,5 gols por jogo. Então, é uma aposta relativamente tranquila, não é algo fora da curva do PSV. Então, fica aí essa indicação nossa para esse jogo. Fechando as dicas de hoje, nós temos Fluminense e América Mineiro. É um jogo que vale muito, última rodada do Campeonato Brasileiro, os 2 times brigando contra o rebaixamento. O Fluminense, de todos os ameaçados, é o que tem menos possibilidades, matematicamente, de cair, porque é o que está mais acima na tabela, né? Mas ainda corre algum risco e para extirpar esse risco precisa vencer o América. Tem um pequeno problema. O Fluminense não faz gols há 8 jogos. 8 jogos sem gols. São um grande problema. 12 horas sem fazer gols. Isso é um grande problema. O empate já é suficiente para salvar o Fluminense. Então, se não fizer gols, mas também não tomar, tem uma cotação bem razoável de 3,35. Então, é um retorno bastante interessante caso o Fluminense mantenha, né? A chamada grande cotação, né? 3,35 é para você ir mais tranquilo, aposta um pouco menos do que você costuma apostar, porque é arriscado, né? É um resultado final, sempre é final. Mas tem essa outra estatística que é interessante, é se o Fluminense não fizer o gol no América Mineiro, né? Mesmo que não dê empate, pode perder por 3-0, por 2-0, que é uma cotação de 3,15. E assim, é também uma cotação alta, uma cotação arriscada, mas faz 12 horas que o Fluminense não consegue fazer nenhum gol. Então talvez valha você colocar alguma coisa aí para meio como um urubu, né? Se aproveitar dessa seca de gols do Fluminense. Assim, isso é uma... Você pode até, se você for muito ousado e você apostar baixo, combinar até as duas. Não é impossível que se sair o empate seja por 0-0, é até provável. Você pode colocar o 0-0, né? O resultado cravado. Você pode cravar. Vai ser uma cotação mais alta, mas aí o risco é enorme também. Então acho que é melhor ficar em uma cotação um pouco mais conservadora nesse caso. Vale ficar de olho e é um jogo que os dois vão estar jogando a vida, né? Então vai ser um jogo bem nervoso, né? Nervoso. Então vale ficar de olho. Com essa dica a gente fecha as dicas desta semana. Na próxima semana a gente volta para dar mais dicas, mais indicações do que você tem que ficar de olho, mais cotações interessantes. E lembrando sempre que a Spin nos patrocina, está oferecendo um retorno de 100% do seu depósito. Então se você entrar lá no bit.ly/Trivela Spin Sports, você vai entrar lá vai fazer o seu depósito, 100% do seu depósito volta como bônus para você apostar. Lembrando que esse bônus não pode ser sacado, né? Você tem que usar para apostas. Então o retorno aí, o bônus é de até R$1.000. Se você depositar até R$1.000, 100% de bônus de volta para usar em apostas em futebol, em basquete, em beisebol, em tênis, boxe, no que você quiser. Claro, a gente só entende futebol, então a gente só fala de futebol, mas você usa como quiser e aí você ainda ajuda um parceiro nosso que está trazendo aqui esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Falou!